Galera, namastê. Bom, se você tá vendo esse vídeo, você deve ter visto o meu e-mail, né? Deve estar fazendo parte da minha lista. Então, meu muito obrigado. E bom, tô gravando esse vídeo aqui dirigindo porque foi o horário que eu encontrei para fazer isso. Nós estamos em dezembro. Meu final de semana foi bem corrido num bom sentido, né? De muitas coisas boas para fazer. E agora eu estou indo treinar, são 6:30 da manhã, domingo. Eu estou indo fazer 4 horas de pedal, que tem a ver com o assunto que eu vou falar aqui. Então eu resolvi já postar o vídeo, porque eu mando e-mail no domingo. Então vai assim mesmo, tá bom? Seguinte, se você está lendo meu e-mail, você viu que nós chegamos no terceiro ponto de energia do nosso corpo, o terceiro chakra, que é o elemento fogo. Ele chama Manipura Chakra. Está localizado no nosso abdômen. E o que significa o Manipura Chakra? É onde está a morada da nossa força de vontade, do nosso poder pessoal, da nossa coragem, daquilo que nós nos propomos a fazer e vamos até o fim. E aí, nesse terceiro chakra, é onde começa a fazer sentido o seu propósito. Por quê? Porque aquilo que faz sentido para nós, que é o nosso propósito, nós conseguimos perseverar. E perseverar é você ir até o final, mesmo com todos os obstáculos, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo que você encontrar no caminho, você persevera, você vai até o final. Por quê? Porque aquilo lá tem a ver com o seu propósito, ou seja, faz sentido para você. Quando não faz sentido para você, percebe que tem duas situações. Ou você não vai perseverar, você vai insistir. E aí aquela pessoa que é insistente, ela desiste no meio do caminho. E ok, você pode desistir, porque aquilo não faz mais sentido para você. Então tudo bem você desistir. E a outra coisa, né, sem ser o insistente, é aquilo que você é obcecado, ou seja, é aquilo que você foi colocado na sua cabeça por uma outra pessoa, ou por uma crença, ou por acreditar que você tem que fazer aquilo porque vai te dar um bom resultado, mas não tem nada a ver com o seu propósito, não faz sentido para você. Então você acaba desistindo também por uma obsessão. Então quando você persevera, ser perseverante é quando está alinhado com o seu propósito, o que faz sentido para você. Mas legal, vamos lá então. Mas como que eu encontro essa coragem, né? Como que eu encontro o meu propósito? Bom, eu já falei para vocês que os chakras funcionam como engrenagens. Elas geram potência, certo? E a engrenagem, para ela estar gerando potência, elas precisam estar em conjunto, certo? Elas precisam engrenar uma com as outras, assim que gera potência. Então, você começa lá do seu primeiro, que nós já falamos bastante. O primeiro é a segurança, é a raiz, é a meditação, é o aprendizado. O primeiro passo para qualquer pessoa é aprender. Então tem que aprender a cuidar do seu corpo, a conhecer o seu corpo, como ele funciona, a alimentação ideal para você ter energia, aprender a meditar, que isso significa você estar no momento presente, ou seja, limpar a sua mente de pensamentos que não estão agregando para você. Tem que aprender isso, não tem como fugir. O primeiro passo é o aprendizado. Depois que você aprendeu, nós vamos para o segundo chakra, que eu falei bastante, da bacia das emoções, que são as relações. Todo relacionamento é formado por emoções, sentimentos, prazeres. Então quando você se une às pessoas, você se junta às pessoas, você já está um pouquinho mais próximo de encontrar o seu propósito. E aí sim você chega no terceiro chakra, que é esse propósito. Mas como ter essa coragem? Eu vou pegar um exemplo meu, que aconteceu na minha vida, então preste atenção. Bom, quando eu cheguei naquele momento que a minha vida não fazia sentido, eu não estava fazendo a faculdade que eu gostava, eu estava saindo muito de balada, eu não tinha amigos verdadeiros. Quando chegou literalmente no fundo do poço, eu comecei a fazer questionamentos internos, e aí várias coisas me foram aparecendo, né? Eu já comecei a trocar meu mindset, meio que naturalmente, e foi aparecendo as coisas.
E aí eu fui atrás de aprendizado. Primeiro passo, aprender. Eu fui aprender o que estava acontecendo comigo. Muitos de vocês aí já devem saber que eu tenho facilidade de sair do corpo. Eu fui atrás disso, fui aprender mesmo, em igrejas, em todas elas. Fui aprender a cuidar do meu corpo, fazer uma atividade. Fui aprender alimentação, porque eu não me sentia bem comigo mesmo, não tinha uma autoestima elevada. Então eu tive que aprender isso. Depois que eu comecei a aprender, eu comecei a me relacionar com pessoas com a mesma intenção, ou seja, que estavam vibrando na mesma intenção. E essas pessoas, por exemplo, o pessoal da Mahamudra Brasil, que é um estilo de vida focado em evolução, corpo, mente e espírito. Eu atraí essas pessoas e nós nos juntamos. Então, segundo chakra, relacionamento, comecei a ter relações mais concretas com aquilo que fazia sentido para mim. E aí, quando eu fui despertando para o terceiro elemento, né, esse fogo, esse propósito, então eu já estava meio que num caminho. O que aconteceu para eu sentir essa coragem realmente? Eu comecei a me formar em coaching, né, e fiz um curso para mente, voltado para mente, chamado Free Mind. Nesse curso eu fiz uma ferramenta. E nessa ferramenta eu tinha que formar uma frase que estava me incomodando na época, relacionada a alguma pessoa. Por exemplo, eu estou insatisfeito porque Paulo briga comigo porque eu saio de casa. Isso daí é um exemplo. O meu exemplo foi o seguinte: eu estou triste com a minha mãe porque ela não acredita em mim. E por que eu coloquei isso? Porque eu desabafava muito com a minha mãe e falava assim: mãe, eu tô triste com a faculdade, não quero me formar em engenharia e eu quero ensinar pessoas, eu quero dar aula no parque e é isso que eu quero pra minha vida. Só que na época, 6 anos atrás, treinar no parque era uma ilusão, não existia isso. Então ela falava: não, filho, você tem que se formar em engenharia, esse negócio de dar treino no parque não vai te levar a lugar nenhum, engenheiro tem 13º, seguro-desemprego, e aí fundo de garantia, e tudo aquele papo, e aquilo instalava na minha mente que minha mãe não acreditava em mim. Eu tinha essa crença, né? Minha mãe não acredita em mim, porque ela não deixa eu fazer as minhas escolhas, né? E não é questão de deixar, é uma questão mais de respeito, né? Eu ainda morava com os meus pais, ela me ajudava com a faculdade, então eu acompanhava o conselho dela, né? Eu escutava, eu não ia ser radical. Mas depois que eu comecei a entender esse processo de conhecimento interno, quando eu fiz essa atividade, que eu falei: minha mãe não acredita em mim, no final dessa atividade, eu tinha que transformar essa frase que eu escolhi em primeira pessoa. E aí, formando ela em primeira pessoa, como ficou? Eu não acredito em mim. Não era mais minha mãe não acredita em mim, era eu não acredito em mim. Na hora que eu escrevi essa frase, eu falei: caramba, eu não acredito em mim. E aí, quais são os passos que eu tenho que fazer para eu acreditar em mim? Bom, para eu acreditar em mim, então se eu acredito que eu quero trabalhar com isso, que eu sei que vai dar certo, que faz sentido para mim, aprenda uma coisa: a coragem tem muito a ver com irresponsabilidade. Às vezes a gente tem que ser irresponsável para acionar essa coragem. A coragem é para poucos, é para aquelas pessoas que são audaciosas, aquelas pessoas que fazem acontecer. Então eu percebi que eu não estava acreditando em mim, porque eu não tomava atitude. Apesar de eu ouvir a minha mãe, os conselhos e sabe, conversar com ela, quando eu percebi isso, eu fui lá e tranquei minha faculdade na hora. Eu não pensei duas vezes, eu falei assim: eu sei que ela vai ficar chateada, fui lá e tranquei. Comecei a levar colchonete no parque e chamar os amigos para treinar, de graça mesmo, fazendo de boa vontade. E aí foi meu maior ato de coragem, e esse maior ato levou minha vida até onde está hoje, porque ela se transformou. Meus pais passaram a acreditar no projeto, eu estou me formando em engenharia agora mais tarde, né? Voltei a estudar, mas foi um ato ali na minha vida que mudou radicalmente, porque meus amigos continuaram na engenharia. Hoje a maioria não tem aquele emprego de engenheiro que sonhava, porque tudo transformou, tá difícil essa situação, e eu me encontro no lugar que eu gosto, porque eu tô aqui falando com você, e é isso que é o meu propósito, esse é o meu sentido: ajudar pessoas, ser coaching, falar de energia, de conhecimento interno. Eu vim aqui nesse mundo para isso. Então,
é isso, sabe? Às vezes tem que fazer um exercício, às vezes é o autoconhecimento, é esse passo a passo de aprender, se juntar com pessoas que vai começar a aparecer o seu propósito. E é esse o recado que eu quero te passar hoje. Só para finalizar, aí eu comecei a carregar isso para todos os sentidos da minha vida, todas as áreas da minha vida. E eu vou usar o exemplo de agora, de hoje. Eu tô indo treinar 4 horas de bike para uma prova que chama Swissman, que eu vou fazer o ano que vem na Suíça, em junho. É uma prova de triatlon com as mesmas medidas do Ironman, né? Que são 4 km nadando, 180 km pedalando, 42 km correndo, só que numa condição extrema. Ou seja, a gente larga num lago que vai estar uma temperatura muito baixa, entre 13 e 14 graus. Depois o clima, a gente vai pegar de tudo: neve, sol, chuva, frio. Eu vou pedalar até 3.000 metros de altitude. Isso daí é muita coisa, né? Então é uma subida, é resistência. E depois a parte da corrida ainda chega a 5.000 metros, né? É uma condição extrema. 4 brasileiros só conseguiram fazer essa prova, completar. De 8 que apenas foram, né? 4 conseguiram. E o menor tempo do brasileiro são de 20 horas e alguns minutos. Então eu tô indo treinar porque eu vou fazer essa prova. Aí agora fica para você fazer uma reflexão. Juro, eu não sei ainda como eu vou fazer essa prova. Sabe, o lago, nós aqui no Brasil, eu não sou acostumado com água gelada, eu nem sei onde eu vou treinar para isso. Aqui no Brasil eu não encontro um lugar também para pedalar de bike que eu vou encontrar as temperaturas de lá e também a altimetria. Ou seja, tem uma grande dificuldade. Fora essas condições que só a prova traz, naturais, o triatlo envolve muito desafio paralelo, né? Por exemplo, como eu preciso ter uma bike muito boa. Se você não entende muito de bike, existem bikes de até 70 mil reais, mais que um carro, né? E pra ser sincero, eu não tenho isso agora. Eu não sei como eu vou ter essa bike, mas o recado que eu quero passar pra você é que é o seguinte: coragem. Se a gente tem uma determinação na vida, se a gente quer ser alguém, quer ser diferente, quer ter um propósito, ou seja, deixar um legado aqui, não passar nessa vida apenas para ser mais uma pessoa, uma carreira, uma vida mais ou menos que chega lá no final dela e se arrepende e fala que devia ter vivido mais. Se quer criar algo para deixar para as outras gerações, você tem que ser diferente, tem que ser corajoso. E o que é isso? É tomar a decisão mesmo sem saber como fazer. É apenas o ato de coragem. Então, se você quer mudar, vai e faz. Descobre o que você tem que fazer. E sem pensar no final. Eu não sei ainda como vai ser essa prova, mas eu já tomei a coragem. E aí o caminho eu deixo com a minha questão interna de eu treinar meditação todo dia, de eu acreditar que eu vou fazer, e as coisas vão aparecer automaticamente. A bike, os treinos, as condições já começaram a aparecer, para ser bem sincero. Então, esse foi o meu recado de hoje. É coragem. Esse e-mail que eu mandei hoje tá muito legal. Então, se você tá assistindo esse vídeo e ainda não faz parte da minha lista de e-mail, entra no meu Instagram, gabrielduran.mbt. Lá na minha biografia tem um link e aí você só se inscreve para receber os meus e-mails. Tá muito legal. E obrigado, galera, que tá me acompanhando. Agora eu tô chegando aqui na estrada para fazer o treino, tá bom? Então, estamos apenas no 3º. Olha o tanto que a gente já aprendeu, se relacionou e agora está descobrindo o nosso propósito. Eu quero que todos vocês tenham a coragem de encontrar esse propósito, sabe? De fazer o que vocês vieram para fazer nessa vida. E isso já está predestinado dentro de vocês. É só você mergulhar aí fundo. Tá dentro de vocês. Se você não encontrou ainda, tá dentro. Se você já encontrou, continue aqui, porque a gente ainda tem mais 4 chakras lá pra cima pra explorar. Vamos falar do coração, que é de elevação, do amor, 3º olho, que é a conexão, uma força maior, a sua forma de expressão, tá bom? Galera, muito obrigado e namastê.